Obrigada pelo convite, doutor Francisco, e a todos. Estamos já há 15 dias, isso aí é enquanto elas estão botando a minha... Já estamos há 15 dias, né, nos reunindo na secretaria, e uma coisa que eu estou muito feliz e quero parabenizar é que, isso representando aqui o Jorge pela secretaria, que eu estou muito feliz de ver planejamento estratégico. Nós estamos trabalhando preventivamente há mais ou menos 20 dias com reuniões, tendo cuidado de uma fonte única, e a gente também decidiu que essa fonte única tem que ser o Ministério da Saúde, a Anvisa, e fazendo parte de todo um processo, e a própria secretaria, até para evitar fake news, essa coisa toda. E o mais interessante é que nesse planejamento estratégico nós estamos com vários setores dentro. Então, isso eu espero que essa epidemia ela não venha, que realmente aquela curvinha comece a cair, mas eu acho que estamos tendo um grande aprendizado de fazer o que todo mundo deve fazer, prevenir. De fazer simulação, de fazer todo o planejamento, não deixar isso só para hospitais que são acreditados, que têm padrão de qualidade, mas como um setor de realmente estratégico, que é o que a gente deve começar a trabalhar, principalmente aqui no Brasil. Do ponto de vista, eu não sei se eu vou conseguir... Onde é, Jorge? Esse... Aqui. Esse é para apontar? É para apontar no meio. Aqui passa aqui e volta aqui no meio. Tá. Veja, já foi mostrado aqui o site da Johns Hopkins, que é um site muito interessante, porque a toda hora, a todo instante, ele está em movimento e dando para que a gente possa realmente ver aonde os números e onde estão os casos. Mas quando você olha para aqui, você vê algo interessante, localizado. Mas isso aqui representa isso aqui. O que é? O pânico, as viagens, os aeroportos, o medo. E aí tem uma coisa muito interessante. Desde 2003, eu trabalho com saúde do viajante. Pensei que isso fosse evoluir. Pensei que nós pudéssemos ter o que se tem, por exemplo, nas universidades da Grã-Bretanha, por exemplo, você não sai sem antes ir ao médico de saúde do viajante. Inclusive, no mesmo dia da consulta, você já faz as vacinas, você já faz os testes, você já tem tudo, você não sai, professor, aluno. Se você chegar hoje no aeroporto, por exemplo, de Heathrow, dependendo do tipo de voo, você já tem diagnóstico preventivo, precoce de tuberculose. Inclusive com raio-x, fazendo testes de PCR para realmente você ver o IGRAS, né? Se você tem possibilidade ou não, se você vai fazer prevenção ou não. Então, dependendo do que se chama da geografia das doenças, dependendo da geografia dos riscos, você já se faz prevenção. O que é que está acontecendo aqui agora no mundo? É que nós estamos diante de um problema que está localizado na China, como a gente já viu, que está localizado na China, e estamos com os movimentos em ação. Isso é saúde do viajante, isso é risco de viagens, seja aérea, seja terrestre, ou seja marítima. Né? Ou trem, que seria terrestre, né? O carro está dentro do terrestre. E aí tem as fronteiras. As fronteiras terrestres também são muito complicadas em qualquer lugar. E o que é que isso gera? Isso gera medo, pânico e gera, principalmente, medidas descabidas.
Ah, mas vamos ter agora o carnaval, esse pessoal está todo vindo para cá, vai vir de avião, está cheio de coronavírus. Mas é isso que foi dito aqui, principalmente por Demétrio e por George. Precisa haver o dado epidemiológico. Precisa haver todo o rastreamento epidemiológico. Como eu falei no início, se você for para chegar em Londres e ter o rastreamento da tuberculose, ou ter o rastreamento de qualquer outra doença que possa ter. Então, eu queria dar esse preâmbulo para vocês terem uma ideia. Esses dados que eu trouxe são dados que foram fornecidos a mim por Adriana, que é de portos e aeroportos, que é da Anvisa. Então, eu me senti muito à vontade, porque já que a gente combinou de ter fontes únicas, eu preferi trazer a fonte única de quem está monitorando nossas viagens, para vocês terem uma ideia do que é que está sendo feito agora, nesse momento, aqui no mundo, e seja lá em que tipo de transporte. Nós já vimos, só vou passar rápido, né? É só uma revisão. Isso tudo é importante. Todo esse material está sendo passado em todos os portos, aeroportos e na parte terrestre que a Anvisa tem ingerência. Então, do mesmo jeito que a Secretaria de Saúde está aqui fazendo todo o treinamento para toda a área de saúde, a Anvisa, no setor de viagens, no setor de transportes, também estão treinando e, principalmente, enfatizando que a doença ela é de notificação imediata. Então, vamos sair um pouquinho do hospital, vamos sair um pouquinho e vamos para um aeroporto, vamos para um porto. A grande dificuldade é na parte terrestre, porque não há uma cobertura muito grande nas entradas, principalmente no Brasil. Em alguns lugares do mundo, isso é bem mais tem muito mais ação, principalmente por conta de trens que fazem certos circuitos. Isso eles também estão trabalhando. Então, é uma doença de notificação compulsória, uma doença de notificação imediata. Dentro disso, também foi visto, e isso gerou muito pânico no início, agora está bem melhor, é que quem é que está doente, quem é que não está doente. E a gente sabe que existe uma tendência, principalmente dos chineses, dos japoneses, usarem máscaras em qualquer situação. Se você for para um aeroporto e que tiver japonês ou asiático, de um modo geral, eles estão de máscara. E isso eles fazem como se fosse uma coisa normal. É uma etiqueta social até. E aí eu estou mostrando a vocês a que ponto chegamos no princípio. Hoje pode ser que esteja um pouco menor, mas o uso principalmente de tecnologias, inovações para ver temperatura do corpo, para ver se tem algum sinal, algum sintoma que você pudesse identificar, principalmente os casos assintomáticos. Outra coisa também que a gente viu, e até discutimos isso na semana passada, que no princípio estava todo mundo de máscara N95. Depois a gente viu que a gente começou a ver o uso da máscara cirúrgica, normal. Então, são processos. No princípio também todo mundo viu roupas de astronautas. Depois a gente vê que as coisas começam a ter um movimento um pouco diferente. E aí, o que é que eu trouxe para vocês entenderem? Ora, nós não podemos entrar em pânico. A gente tem que estar olhando a epidemiologia, o rastreamento epidemiológico. Mas aqui na China, no início, isso gerou um pânico muito grande. E foi um país que eu acho que a gente tem que tirar o chapéu. Em tão pouco tempo, hoje, cerca de 85% das viagens na China estão paradas. E todo mundo diz, vai ter um impacto econômico muito grande. E eu já conversei com alguns economistas, né, e eles disseram,
fique atenta, eles não vão, o mesmo poder de brecar, eles vão ter o poder também de sair disso, porque o impacto econômico é muito grande. E você ter 85% de tudo parado. E hoje todo mundo compra da China. Todo mundo faz altos negócios, business com a China. E o que é que se tem? É que os assintomáticos, eles são importantes, mas não podem ser pânico. Daí a importância da vigilância epidemiológica, daí a importância das etiquetas respiratórias e, principalmente, a higienização das mãos. Lembrando que o álcool gel não substitui a higienização das mãos. Ele não cobre clostrídeos, ele não cobre protozoários, ele não serve para mão suja. Agora, é importante ter. Hoje, alguns aeroportos, principalmente quem for no aeroporto de Portugal, de Lisboa, você já tem os álcool gels dentro do sanitário, fora da porta, fora da entrada. Você já tem uma sistematização para o uso do álcool gel, como se fosse dentro de uma área de saúde. Então, existe hoje essas preocupações. Uma outra coisa também em relação é tentar imediatamente buscar o diagnóstico para que se possa fazer a identificação etiológica. E aí, o que é que os portos, aeroportos, principalmente, estão fazendo? É justamente treinar toda a equipe que está dentro daquele ambiente, treinar as tripulações, as próprias companhias aéreas e as companhias de cruzeiros, de navios, de carga e tudo, também estão sendo treinadas e estão sendo notificadas e monitoradas para que esse diagnóstico seja o mais rápido possível. Em relação ao tratamento, é importante, vocês viram aqui o repatriamento das pessoas sadias, com todos os processos que precisam de segurança máxima. Mas na própria China e em outros países, quem já tem, pode existir viagens ou transportes de doentes, que possam ter que utilizar meios de transportes, que vão ter que ter todo o processo de segurança. Por quê? Porque dentro dos aeroportos, dos aviões, já estão usando os sinais sonoros. Do mesmo jeito que a gente tem de dengue, que a gente está com febre, quando teve do ebola. Então, se for detectado isso, você poderá ter um aporte de alguém treinado para evitar que aquela pessoa desembarque ou embarque com alguma suspeita de doença, certo? Então, isso também pode acontecer. Uma outra coisa é que todos esses setores, eles estão online, em tempo real, porque hoje ninguém consegue viver mais sem um computador, sem um smartphone. As coisas são dinâmicas, né? Eu fui para uma reunião essa semana, me fizeram uma pergunta para mim. Isso era o quê? 9h da manhã, ou 9 e pouco. 10h30 eu já tinha a resposta, porque na mesma hora que fez a pergunta, eu entrei no Zap, liguei. Quando a reunião acabou, eu já tinha a resposta. Então, né, você tem essa dinâmica de comunicação. E essa dinâmica, ela está sendo alertada para todos os portos e aeroportos. Os portos, eles são mais lentos, porque um navio não se movimenta em tão pouco tempo. Dá para você prevenir. Basta dizer que na reunião que nós estávamos, a Adriana, da Anvisa, estava esperando um navio de cruzeiro, que seria o primeiro navio que atracaria aqui em Recife, vindo do Caribe, vindo por Fortaleza. Ela já estava monitorando há uns 2 dias o navio que estava em Fortaleza.
Então já tinha o relatório de bordo, sabia se tinha alguma coisa. Mas no avião é mais complexo. No avião ele é mais rápido. E as pessoas também não informam se estão doentes, se não estão doentes. Por isso que o alerta está maior e a preocupação está bem rígida nesse setor. É importante também se ter todo o mapeamento das localidades que estão ocorrendo. Porque baseado no tipo de voo, baseado no tipo de local, você faz o rastreamento, que é o que acontece hoje normalmente em países como a Grã-Bretanha, a Alemanha. O pessoal da Alemanha também tem um programa principalmente agora por conta dos migrantes. Então, existe hoje uma preocupação de doenças que possam levar a epidemias em países que normalmente não têm. Apesar da Alemanha ter sarampo, a Inglaterra teve sarampo. Então, vocês vejam que mesmo existem certas dificuldades, principalmente pelas culturas das pessoas. Então, isso também precisa ser redobrado. Também é importante, isso vem sendo bastante trabalhado a nível de portos, aeroportos e fronteiras, as exposições, as histórias, principalmente do que foi mostrado aqui, o tempo de transmissibilidade, o que uma pessoa infectada pode gerar uma, duas outras. Então, você hoje já tem software de inteligência artificial fazendo previsões com algoritmos de previsões de exposição, fazendo cálculos, fazendo simulações. Tudo isso é muito bem monitorado, principalmente a nível de companhias aéreas internacionais, de voos, de navios, e isso traz também um pouco mais, traz uma segurança. Eu me lembro que nas primeiras reuniões, a minha preocupação era a entrada. E isso a gente está vendo que está realmente sendo monitorado. Tanto é que vocês veem que está ali na China. Está ali, está contido. Se não tivesse tido isso, provavelmente tinha explodido de uma forma exponencial, mas está ali, contido. E qual foi a primeira ação? Foi evitar voos dentro da própria China, 85% a 90% fechado. E os outros que estão saindo, monitorados. Então, é mais ou menos esse o cenário. Isso não quer dizer que isso seja 100%, que exista segurança incondicional, mas isso faz parte dos modelos de vigilância epidemiológica para qualquer situação. Lembrando que a China ela tem sido realmente o foco, o epicentro de tudo. Tem outros países, 9 no Pacífico, Europa, Sudeste Asiático, as Américas, Oriente Médio, ou seja, geralmente não. Todos porque vieram da China, todos porque saíram da China. Então, isso é muito importante para que a gente comece a perguntar. E aí, lembrando, eu acho que foi muito bem apropriado, acho que foi Demétrio que falou, uma viagem para o coitado do chinês ou do japonês, né, principalmente chinês, que fez uma viagem há 30 dias atrás, ou porque ele é chinês e está morando lá nas torres, está lá na Rua das Calçadas, as coisas, né? Não dá para a gente fazer isso, certo? Porque não tem relação do ponto de vista real. No Brasil já foi mostrado, esse dado é de 3/2, os meninos, né, o Demétrios e Jorge já apresentaram até do dia 7. A gente faz o slide hoje, esse daqui, como foi feito para o dia 3, foi para a última apresentação que a Anvisa fez aqui para o pessoal do Brasil. Essa semana já tem outra, com dados novos. Então, vocês vejam que a gente está planejando estrategicamente, todo mundo se unindo, para que a gente possa ter uma única informação, uma única fonte, dando todos os dados.
as situações, lembrando que é muito importante sempre, saber os últimos 14 dias, né, se houve ou 18, 21, mas está ali na média dos 14 dias, sempre relacionando com a China. E aí eu trouxe para vocês o que o mundo hoje, principalmente, o mundo não está vivendo ainda, se Deus quiser não vai, mas o que aconteceu na China. O que está acontecendo na China? Né? As pessoas todas de máscaras, as pessoas, no princípio, as pessoas com roupas de EPI de 4 nível, de nível 4, como se fosse pré-ebola. E hoje o que se tem é tentar ver o que significa contato próximo. Contato próximo, o período prolongado foi outra coisa também que discutimos muito, que é um período prolongado. E aqui eu vou dar um exemplo prático para vocês, que isso me fez perder alguns medos na minha vida. Eu me lembro que quando eu era jovem, lá no Oswaldo Cruz, teve uma epidemia de meningite meningocócica. E eu estava grávida, 8 meses. Eu era muito... eu sempre fui muito louca, mas naquela época eu era romântica, mais do que hoje. Né? Hoje eu sou mais uma DR, né? A gente vai discutir a relação, é um pouco mais diferente, né? Tem prós, contras. Mas naquela época, eu com 6 meses de gravidez, eu entrava nas ambulâncias para fazer Kernig e Brudzinski, para dizer se o paciente entrava ou não dentro do isolamento, se tinha vaga. E o servente, o colaborador Chico, é que dizia, doutora, só tem um leito. E eu entrava, fazia, vinha, até que um dia meu obstetra descobriu e me proibiu de eu fazer contato com meningite. Eu nunca tive medo de meningite. Por quê? Porque eu sei que se eu estou com EPI e eu tomo medicamento 24 horas, ok. Mas quando você tem um surto de meningite ou tem um caso suspeito de meningite, qualquer que seja, bacteriana, todo mundo vai querer tomar medicamento, todo mundo faz aquela confusão. E eu me lembro que em 2015 eu entrei num serviço fora do Brasil e aí tinha assim, se vai ficar 15 minutos, menos de 15 minutos, não precisa de EPI, nem de máscara. E era um caso de meningite meningocócica. Eu entrei, a médica tocou, viu, olhou, a gente não passou nem 5 minutos e saiu, sem máscara. Não estou dizendo que isso é para ser feito, o nível deles é outro. Você sai do lado de fora, tem todos os equipamentos de proteção, tem álcool gel, tem lençozinho para limpar estetoscópio. Médico não usa bata, isso é toda a Grã-Bretanha, não usa jaleco, é roupa normal. Os braços têm que ficar aqui expostos, não usa também adornos. Os outros profissionais é tudo com sua fardinha, suas roupinhas, batinhas, né? As pijaminhas coloridas. Então, existe uma preocupação com os EPIs. O que é que nós vemos aqui? Esse é que é o problema. A gente compra os sapatos, ninguém quer usar. A gente pede para não usar roupa de bloco fora, todo mundo usa. Vai até para o supermercado. Eu já vi gente saindo do hospital, eu segui com meus alunos, na época era o hiper, fez as compras, ainda voltou para o plantão. Faz tempo, mas tem. E se você for hoje buscar, ainda tem. E aí o pessoal, às vezes, diz, mas lá nos Estados Unidos está todo mundo com roupa de bloco, mas não entra de volta. O da gente entra, porque não tem roupa, falta roupa. É complicado. Então, essa, para mim, seria a maior preocupação. É a preocupação da atitude. Porque também está provado que conhecimento só é conhecimento quando compartilhado. Mas conhecimento não muda comportamento. Eu posso saber que tenho que higienizar a mão e não higienizo.
Eu posso saber que eu tenho que usar a máscara e depois descartar, mas eu uso ela aqui, pendurada. Com tudo que ela ficou na gramatura, eu estou respirando tudinho. Eu uso. Outro dia me tiraram uma foto, chegou uma foto de uma colega com um brinco desse tamanho, fazendo uma cirurgia. É difícil. Então, esse é o problema que eu acho que seja no hospital ou seja fora, a gente precisa ter ideia. Porque a gente sabe que as pessoas ainda não higienizam a mão antes e após ir no toalete. E aeroportos, existem estudos mostrando uma grande microbiota residual em banheiros. Se são infectantes ou não, não sei, mas que existe. As bolsas no chão, pessoas sem etiqueta, né? As pessoas não lavam as mãos. Então, tudo isso pode ser um fator que possa fazer uma complicação maior num país que não gosta muito de seguir normas. Só se for com multa. Aí esse é um problema, certo? E aí vem os casos que estão hoje sob suspeita, a Anvisa está monitorando. Aqui é aquele navio do Japão que está lá em quarentena. A gente sabe que ficar em quarentena em quartos cubículos é uma das maiores causas de suicídios, principalmente quando você tem diarreias em navios, porque as pessoas não aguentam aquele cubículo pequeno, ficar ali dentro, confinado. É muito complicado. Aí vem outro problema sério, que seriam os transportes terrestres nossos, mas que para a gente, veja, eu estou falando em condições mais complicadas, mas tem que ter aquela história. No momento, estamos atrás do primeiro caso, que Deus quiser não vem, mas estamos atrás da epidemiologia que vem da China. Então, a gente precisa saber o que tem, mas também saber as dificuldades que nós podemos ter caso a gente venha a ter algo que possa ser maior do que aquilo que a gente espera. Por isso é muito importante, nesse momento, nós intensificarmos, nós ficarmos atentos, nós prevenirmos e poder ver. O que é que a Anvisa faz? A Anvisa pede listas de viajantes para investigação de casos suspeitos. Ela está fazendo planos de contingência. Ela está aumentando a limpeza e a desinfecção dos terminais, dos meios de transporte, usos de EPI, treinamentos de todas as pessoas que estão dentro desses locais. E elas estão, inclusive, colocando avisos sonoros com orientação, cartazes para etiqueta respiratória e, principalmente, uma abordagem mais preventiva de voos vindos da China. Só que esses voos diminuíram ou praticamente não tem mais, porque 85% dos voos da China estão hoje suspensos. Deu para entender como é que a epidemiologia a nível de viagens está sendo feita. Outra coisa também, eles estão atrás dos dados dos contactantes, através de telefones, e aí vocês vejam a dificuldade, por isso que estão pedindo para as pessoas fazerem. Nós, em geral, não gostamos quando pede para a gente botar no verso os telefones, né? A Azul sempre pede, ninguém bota. Vou botar não, mas é bom colocar por causa dos contactantes. E também eles estão trabalhando, os servidores da Receita Federal, da Polícia Federal, do Vigiagro e também os trabalhadores em contato diretos com provenientes da China, que diminuiu. Deu para entender? Está claro? Isso dá uma segurança, que enquanto a gente está aqui, existem pessoas trabalhando a nível de mundo. E não é só aqui.
Estados Unidos botou logo no início aquela detector de temperatura. Você passava, tinha um detector de temperatura. Ali na China botava um aparelhozinho. E aqui estão, olha, os navios. As pessoas dos navios, lembrando que pela possibilidade de diarreia, eles também têm outras possibilidades de outras doenças, que não necessariamente vai ser o coronavírus. Deu para entender? Então, tem todo um problema que tem que ser afastado, do mesmo jeito que Demétrios falou, da parte respiratória, com as doenças diarreicas, principalmente causadas por vírus e bactérias de navios, que já é um problema conhecido. Lembrando também que foi emitida a emissão de livre prática para ser realizado a bordo, um plano de contingência local que está atrelado à Anvisa. Então, eles estão participando das reuniões conosco, né, nas 3 que nós fizemos, 2, né? Foram 2. E aí, o que é que acontece? Já tem aquele fluxo que foi mostrado aqui por Demétrios, com o Hospital Correia Picanço e com Tiago do Correia, do Oswaldo Cruz e Tiago do Correia Picanço, que também estão dentro desse processo, e George dentro dessa epidemiologia geral. As cargas e remessas já foram mostradas a vocês, que através dos cards, dos folders da OMS, mas o que é que está sendo colocado? Que a baixa capacidade de sobrevivência do vírus em superfícies, daí a importância da higienização das mãos, complementada por álcool gel, se for necessário, e a orientação de máscaras cirúrgicas e luvas para quem está fazendo todo o processo de triagem para chip, né, para envios. Veja aqui, olha como é complexo, né? A gente compra bonitinho em casa, né? Chega lá da China, mas veja, olha, os aeroportos, os Amazon, os Alibaba e todos esses sites de vendas, né? Veja a quantidade de material, inclusive de cargas e tudo mais. Então, isso também está sendo trabalhado, não só a nível de aviões, mas principalmente de navios. A gente sempre pensa em navios de cruzeiro, mas os navios que têm mais problemas de saúde em geral, por conta de bactérias e vírus, são os navios de cargas, que muitas vezes não, principalmente se eles forem privados, eles forem de companhias, tem aquelas companhias fantasmas, que às vezes burlam todo o processo, porque o navio só entra se ele tiver um dado do prático para que ele possa pagar e ele entrar. Mas existe tudo, né? Existe lá por dentro dos oceanos alguns movimentos, mas menos pouco sujeitos à inspeção, certo? A Anvisa sugere, e ela está trabalhando isso, que o ponto de entrada é o meio de transporte, a notificação, aplicando os termos de controle sanitário, indo atrás, vendo, buscando, está muito maior do que ele geralmente tem. E também os equipamentos de proteção individual para tripulantes, voos, os aeroportuários, os operadores, as lojas de duty free. E aqui é só para mostrar o início e hoje com máscara cirúrgica, aquilo que a gente falou. Eles usando, lembrando que isso está... Tudo que eu trouxe para vocês está dentro da epidemia na China. Dos aviões da China. Os navios que saíram da China, que hoje estão com um certo bloqueio, um grande bloqueio de 85%, parado aí há algum tempo.
O uso da máscara, a gente sabe, nós infelizmente temos muitos problemas para usar a máscara corretamente. Nós não acondicionamos ela corretamente, nós colocamos, dobramos, botando no bolso, coloca dentro do saco plástico, usa a máscara pendurada como um colar, ou simplesmente descarta de qualquer jeito. Então, esse eu acho que seria, ou será, eu prefiro dizer seria, o maior desafio caso a gente venha a ter um problema de coronavírus ou qualquer outra doença. É a educação dos nossos profissionais de saúde, incluindo a nós próprios. Se eu perguntar aqui a todos, não quero nem olhar, quem é que usa adornos? Certo? Nem quero nem saber. Né? Quem vai para a cirurgia de adorno, quem lava a mão sempre antes e depois, imagine com o medo, com o pânico, com maiores números de casos. Então, eu acho que espero que não chegue, mas esse será um outro momento, né, Demétrios e George, quando a gente tiver isso mais, espero que não tenha. Diferentemente da China, eles são super obedientes, eles são super seguidores de normas, até demais, certo? Eles têm os hábitos culturais de alimentos e tudo, eles têm condições higiênicas mais precárias em algumas situações, e sugiro vocês assistirem, não é da China, mas sugiro vocês assistirem Parasita, que ganhou ontem, bombou com todos os Oscars, 4 Oscars, certo? É um filme sensacional. Os filmes asiáticos são muito bons, mas o Parasita é sensacional, que mostra realmente como vivem as pessoas em condições que a gente acha que eles não têm. Principalmente na Coreia do Sul, que existe uma Coreia do Sul e existe uma Coreia do Sul, dentro da própria Coreia do Sul, certo? Então, vocês vão ver. Agora, eles são bastante disciplinados, principalmente em casos de epidemias, certo? As recomendações para os servidores de trabalhos, né? Esse, para mim, é o grande desafio, principalmente na nossa região, no nosso país, é o desafio dos usos corretamente dos EPIs, o descarte dos EPIs, a higienização das mãos, complementando com álcool gel. E, para finalizar, o que a Organização Mundial recomenda é que não haja restrições para viagens de turismo ou de comércio baseadas em outros países que não seja a China. Então, outro dia uma pessoa ligou para mim dizendo que estava precisando comprar máscara para viajar no avião. Ia para São Paulo. Eu pensei que era para a China, mas era para São Paulo, certo? Então, não precisa. Mas uma amiga minha veio agora no avião e disse que tem gente nos aviões usando máscara, que o pessoal nos aeroportos estão usando máscara. Então, agora, não sei se estão higienizando as mãos, certo? Então, estão aí, se vocês quiserem. Eu acho que isso é muito interessante, principalmente portos e aeroportos. A Anvisa está disponível com os sites e ela precisa, inclusive, ela está disponível para atender pessoas e dar todo o feedback do mesmo jeito que nós estamos tendo aqui com a saúde, certo? Bem, pronto, está aí. E eu queria agradecer e dizer o seguinte: medo é algo que a gente sempre vai ter, porque a vida é finita. E nós temos medo do finito. Mas a gente não tem medo de abreviar o finito, porque a gente não gosta de se prevenir. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. E eu quero dizer a vocês que, ao longo desses
30 e tantos anos que eu trabalho com doenças infecciosas, eu, até hoje, não tive doenças infecciosas. E trabalhei com todos os riscos possíveis e imaginários. Mas eu sou neurótica, entre aspas, hoje já está bem arrumadinha, com minhas mãos, com a minha roupa, com minha etiqueta respiratória, e não vivo de EPI, porque eu acho que a mão ainda é a grande arma que nós temos e que é tão pouco usada. Unhas, mão, esmalte, tudo, porque a gente leva sujidade e a gente pode ter problemas. Bota no olho, bota na boca. Então, se eu tenho que dar um depoimento para vocês ou uma sugestão para vocês nesse momento, vamos melhorar a higienização das mãos, vamos melhorar a etiqueta respiratória, porque não é o coronavírus que vai agradecer, mas as influenzas, o sarampo e as outras doenças que estão aí e a gente está focado no coronavírus. Ok? Obrigada.